Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha comigo as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é o repórter Rocine Gomes, de Brasília. A rede de lojas é multada por não cumprir norma coletiva sobre abertura aos domingos e feriados. Em nosso giro pelos regionais, diretamente do Tribunal Regional do Trabalho, da Terceira Região em Minas Gerais, fala a repórter Ana Paula Guilherme. TRT de Minas reconhece fraude à execução em renúncia à herança realizada após início da ação trabalhista. A repórter Andressa Bueno traz informações do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região em Goiás. TRT de Goiás reconhece incapacidade permanente de mecânico que sofreu acidente ao consertar caminhão. E do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região no Ceará, fala a repórter Jamile Ipiranga. Juíza do Ceará reconhece 7 anos de trabalho análogo à escravidão e trabalho infantil. Nesta edição também temos o quadro Quero Post. Será que a empresa pode parcelar o pagamento da rescisão de contrato? Saiba o que a lei diz sobre isso. Se liga, o nosso programa já está no ar. Uma rede de lojas teve recurso rejeitado pela primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho após descumprir norma coletiva que trata do funcionamento de estabelecimentos aos domingos e feriados. Ouça na reportagem de Rocine Gomes. O caso envolve a rede de lojas Renner por descumprimento de uma cláusula da Convenção Coletiva do Setor de Comércio do Distrito Federal. A norma estabelece que, para funcionar aos domingos e feriados, o estabelecimento deve apresentar certificado que comprove estar quite com as contribuições sindicais, o que não ocorreu. Em defesa, a empresa alegou que as cláusulas da Convenção Coletiva, ao exigirem o certificado, impõem condições ilegais. Argumentou também que o sindicato quis obter vantagem indevida, mas a primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou que a norma foi firmada de maneira regular. E como a obrigatoriedade não estava sendo cumprida, o colegiado considerou válida a ação movida pela entidade sindical. O relator no TST, ministro Amaury Rodrigues, afirmou que a rede de lojas Renner, como integrante da categoria patronal, está vinculada às cláusulas acordadas. O ministro destacou ainda que a matéria não trata de direitos trabalhistas propriamente ditos, mas de condições específicas para o funcionamento do comércio aos domingos e feriados. O voto foi seguido pelos demais integrantes da primeira turma. O entendimento unânime coincide com o que havia sido estabelecido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal e o Tocantins. Com isso, ficou mantida a condenação ao pagamento de multa correspondente a 50% do piso da categoria a cada empregado que trabalhou aos domingos e feriados nas lojas Renner do Distrito Federal, a partir de 1º de janeiro de 2022. Giro pela Justiça do Trabalho. Os julgadores da 5ª turma do TRT de Minas Gerais reconheceram a existência de fraude em renúncia à herança realizada por um devedor, após ele ter sido incluído em execução trabalhista. As informações com a repórter Ana Paula Guilherme, direto de Belo Horizonte. Foi acolhido o voto do relator, o desembargador Marcos Penido de Oliveira, que entendeu que a renúncia de parte da herança deixada pela mãe teve por objetivo frustrar a execução, privando o credor de um patrimônio que poderia satisfazer o crédito trabalhista. De acordo com o entendimento adotado, o ato de renúncia à herança configura a intenção deliberada do devedor de blindar os bens das medidas executivas, o que, segundo o relator, não se pode admitir. Com a decisão, foi reconhecida a possibilidade de penhora dos bens imóveis herdados, limitada ao valor da dívida do herdeiro executado e ao seu quinhão hereditário, sem prejuízo do repasse do remanescente à coerdeira, após quitação do crédito trabalhista. A 2ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região em Goiás reconheceu a incapacidade permanente de um mecânico em exercer a atividade profissional devido a um acidente de trabalho. A repórter Andressa Bueno tem as informações.
O colegiado reformou a sentença para aumentar o valor das indenizações por dano moral e estético e condenar a empresa ao pagamento de pensão vitalícia à vítima. O acidente aconteceu em 2023, quando o trabalhador realizava a manutenção de um caminhão no pátio da empresa em Uruaçu, cidade do interior de Goiás. Uma barra de ferro se desprendeu do equipamento usado para erguer cargas e caiu sobre a cabeça do mecânico. O acidente resultou em lesões no crânio e na face, deixando sequelas permanentes como dor crônica, dificuldades visuais, déficit de equilíbrio e cicatrizes. A primeira decisão da Vara do Trabalho de Uruaçu havia condenado a empresa a pagar indenizações por danos morais e estéticos, mas negou o pedido de pensão mensal. A sentença tinha se baseado em laudo ortopédico e oftalmológico, que indicaram que o trabalhador não ficou incapacitado de forma permanente e poderia exercer outras atividades. Inconformado, o mecânico recorreu ao TRT de Goiás, alegando que a perícia feita por um neurologista especialista em lesões de crânio e face tinha comprovado que ele teve redução de 30% em sua capacidade de trabalho, justificando a necessidade da pensão vitalícia. Dessa forma, o relator do caso, desembargador Paulo Pimenta, aumentou a indenização por dano moral de 3 para 10 mil reais e de dano estético de 2 para 5 mil reais. Além disso, condenou a empresa ao pagamento de 300 mil reais por danos materiais, correspondente à pensão mensal vitalícia. A decisão foi unânime. Uma decisão histórica da Justiça do Trabalho no Ceará condenou uma empregadora por submeter uma mulher a trabalho análogo à escravidão durante 7 anos. O crime começou ainda na infância da trabalhadora na cidade de Crato, interior do estado. As informações com a repórter Jamile Ipiranga. A trabalhadora foi contratada para ser babá, mas além de cuidar das crianças da família, também realizava tarefas domésticas e trabalhava na produção de biscoitos da fábrica que funcionava na residência. Na ação, foi solicitado o reconhecimento do vínculo empregatício e o pagamento de verbas trabalhistas. Além disso, a petição destacou a condição degradante em que a trabalhadora vivia, incluindo agressões físicas e morais, restrição de liberdade e o impedimento de frequentar a escola. Em sua contestação, a defesa da empregadora negou as acusações. O Ministério Público do Trabalho considerou que a trabalhadora foi submetida a condições análogas à escravidão no primeiro período de trabalho, de 1997 a 2011. Em sua decisão, a juíza Gisele Bringel rejeitou a preliminar de prescrição e reconheceu que, de fato, a trabalhadora foi submetida a condições de trabalho análogas à escravidão. Foi acolhida a rescisão indireta do contrato de trabalho por culpa das reclamadas. O motivo foi a falta de registro em carteira e o não pagamento de direitos trabalhistas. A magistrada reconheceu o direito à indenização por danos morais pela submissão a trabalho análogo à escravidão e trabalho infantil, fixando o valor de R$70 mil, bem como R$5 mil por danos morais adicionais devido à ausência de proteção à maternidade em episódios de doença do filho da reclamante. Da sentença, cabe recurso. Quero Post! No quadro Quero Post de hoje, vamos esclarecer a dúvida de um trabalhador que preferiu não se identificar. Ele nos mandou a seguinte pergunta: a empresa pode parcelar a rescisão devida ao trabalhador? Quem vai responder é a juíza substituta da 28ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, em Minas Gerais, Cristiana Soares Campos. Vamos conferir. A resposta, em regra geral, é não. Por quê? Aqui nós vamos trazer o artigo 477 da CLT, que estipula o prazo de pagamento das verbas rescisórias, que é de 10 dias, a partir da rescisão contratual, independentemente da modalidade da rescisão. Então, o empregador tem 10 dias a partir do final do contrato para quitar integralmente as verbas rescisórias. Aviso prévio, férias proporcionais, 13º proporcional, aqui incluindo a multa dos 40% do FGTS. Nesse mesmo prazo de 10 dias, o empregador tem a obrigação de comunicar aos órgãos competentes a finalização do contrato. Se não o fizer nesse prazo, incide a multa do parágrafo 8º desse mesmo artigo 477 da CLT, que corresponde a um salário do empregado.
Então, apenas em hipóteses excepcionais, a verba rescisória poderia ser parcelada, como no caso de alguma negociação sindical, por alguma razão que possa envolver uma empresa que tenha uma quebra, uma questão de falência ou uma situação especial que possa demandar um parcelamento, ou se esse parcelamento se fizer na Justiça do Trabalho também com alguma fundamentação para tanto. Recapitulando, em regra geral, a resposta é negativa porque a empresa não pode parcelar a verba rescisória devida ao empregado. Ela tem que ser paga integralmente no prazo de 10 dias, que é o prazo legal. E você, também tem dúvida ou sugestão sobre algum assunto relacionado ao direito trabalhista? Deixe um comentário nas redes sociais do TST. No Facebook e Instagram, o perfil é o @TSTJus. Também dá para fazer comentário no canal do TST, youtube.com/TST. Se preferir, mande um e-mail com seu questionamento para crtv@tst.jus.br. Eu fico por aqui. O trabalho E Justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Renata Soares, produção de Ana Luísa Badu e Milene Teixeira, colaboração das estagiárias Ana Neves e Sofia Elizabeth Vieira, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Eduardo Miranda e Rafael Feitosa. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tugnoli e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. A gente se encontra na próxima edição. Eu espero você. Até lá! Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.